Pessoal, sejam muito bem-vindos a este podcast, AmaCast, mais uma edição. E hoje um negócio diferente aqui, gente. Um negócio mais calmo, mais tranquilo, mais suave. Já estou criando os paradigmas aqui que a gente vai quebrar hoje nesta mesa. Estou com uma convidada aqui, Licioga, Alice Dutra para os mais ou menos íntimos, não sei, mas conhecida popularmente como Licioga, nossa convidada espetacular deste dia, desta edição. Lice, tudo bem? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Antes de te apresentar, vou fazer meu jabá aqui. Pessoal, AmaCast, associados, não associados que estão nos acompanhando. Podcast passado eu tive novidade, apresentei para vocês que a gente está com o nosso App Free. Uma palavrinha chique para dizer que liberamos os nossos benefícios da rede presencial do nosso cartão. Ou seja, todas as redes clínicas que estão no Distrito Federal e em torno, a gente liberou o acesso aos descontos por tempo determinado, tá, gente? Não vai ser para sempre. Então aproveitem, acessem os nossos descontos, busquem as nossas redes, para vocês conhecerem um pouquinho do nosso produto. Mas sem enrola, sem perder tempo, agradecendo já a vocês o tempo, a disposição e a persistência. Licioga, seja bem-vinda novamente. Obrigada. Quem é você? O que você faz? Da onde você veio? Parecendo um Globo Repórter aqui, já estou brincando. Gente, conheço a Alice, já deve ter uns 10, 12 anos, desde que ela era criança, essa menina. Da época da igreja, do irmão dela, muito amigo meu também, os pais, conheço bastante. A gente já se acompanha um pouquinho, bastante feliz por essa amizade, por estar esse tempo já e ver que as pessoas crescem, né? Ver que as pessoas evoluem. Então, como eu já te conheço, conta pro pessoal quem é a Alice, de onde a Alice veio, o que a Alice faz, por que o podcast hoje vai ser diferente, mais tranquilo. Bom, meu nome é Alice Dutra, sou instrutora de yoga, sou mãe, sou filha, sou amiga, sou mulher, sou várias em uma só. Complexa, igual toda mulher. Igual todo ser humano. Brincadeira, viu? Quantos anos? Tenho 23 anos. Uma criança, gente. Eterna criança, graças. Quero aprender muito ainda, até o final, se possível. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o yoga, que é a razão de eu estar aqui. Bom, já tem aproximadamente 3 anos que eu trabalho como instrutora de yoga. Legal. E o yoga foi uma prática que eu conheci quando eu tinha 15 anos de idade. Eu pude ter o privilégio de conhecer a prática pelas mãos e o olhar e a fala cuidadosa de uma instrutora em uma academia. E eu lembro que eu vi a prática de yoga e eu tinha uma ideia estereotipada da prática. Acho que igual 90%. Igual a maioria das pessoas, até a gente fazer. A gente não pode, afinal, falar sobre aquilo que a gente não experimenta. Sim. De fato, né? E a ideia que eu tinha era boa. Eu me interessei desde o começo. Mas eu pensei, bom, vou lá virar de cabeça para baixo e meditar. E afinal, o que é meditar e por que virar de cabeça para baixo, né? E quando eu cheguei lá, a minha instrutora, Luciana, o nome dela, ela lia um pouco dos niyamas e dos yamas do yoga, que é um código de ética, proscrições e prescrições, coisas que se recomendam que sejam feitas por quem pratica e coisas que se recomendam que não sejam feitas. E eu que tive uma vivência religiosa, enfim, que foi muito válida, agradeço muito, mas me via um pouco frustrada e querendo me distanciar da ideia de dogma, sempre com a sensação de ser podada e colocada culpa, e eu não queria mais aquilo. Então foi interessante porque lendo, ela logo dizia que para quem não segue aquelas recomendações, só o que cabe é uma vida restrita dos benefícios de quem segue.
E o que são, afinal? Quais seriam essas recomendações? E ela começou falando sobre a rinça. E a rinça é o princípio da não violência. Não violência com o outro, não violência consigo mesmo, não violência na sua alimentação, não violência na sua fala. E é um processo muito forte, né? Quando você para e começa a experimentar isso. Primeiramente, ele numa aula, numa atividade física, que é como o yoga muitas vezes é visto, porque sim, a gente exercita o corpo físico, a gente fortalece, a gente desenvolve, conscientiza, mas você, desde ali, já está trabalhando uma ideia tão preciosa como esse valor de não violência. Então eu olhei e falei, gente, é muito mais profundo do que eu imaginava. Eu tinha 15 anos, eu fiquei assim, como isso é profundo, como isso é forte, encantada, assim. E comecei a experienciar a prática. Em seguida eu engravidei bem novinha, com 16 anos. E foi uma grande transformação na minha vida, né? Gerar em qualquer idade. Eu falava muito disso, assim, quando eu observava o choque das pessoas, que se eu tinha 16 ou se eu tivesse 40, iria ter esse baque da mesma forma, porque nasceria uma mãe. Já não seria mais a mesma, né? Não seria só você, né? E não seria só eu. Então, muito forte, né? Um processo muito intenso. Infelizmente, nessa época, eu fui recomendada a sair da prática. Hoje eu entendo que uma prática de yoga em academia, uma turma coletiva, não seria o ideal para mim, porque eu estava gestante. E existem técnicas específicas para a pessoa que está gestante, ou técnicas que cabem para a pessoa que está gestante para as demais também. Mas geralmente as técnicas que a gente dá em uma aula coletiva, a gente não traz essa questão dessas restrições mesmo, desses cuidadinhos. A gente trabalha muito com a ativação do centro ali, força no abdômen, enfim. Mas eu dei uma pausa das práticas, fui fazer hidroginástica com as olhinhas. Já virou uma senhora idosa com 16 anos. E fui lá viver essa transformação intensa que é gerar, né? E não tem como você sentir isso em todos os campos da sua vida, né? Porque o seu corpo está mudando para receber. Sim. A questão hormonal, você sentir os seus órgãos se deslocando, assim. E eu sempre fui muito das práticas corporais, das vivências corporais. Fiz balé por muito tempo, fiz ginástica rítmica, street, jazz, dancei bastante tempo, contemporâneo, experimentei algumas outras modalidades da dança do ventre, do pole, que eu voltei recentemente, e atualmente, né, faço licenciatura em dança no Instituto Federal de Brasília. Que legal. Curso dança também, então sempre fui dessa área, né, e então eu senti muito forte essas mudanças no corpo, né, enfim, para receber, e foi uma grande transformação na minha vida, de crescimento, de perspectiva de vida, da ideia do que eu queria para mim e agora também para aquele ser que eu colocava no mundo, que eu coloquei, com tanto brilho que ela Luazinha. tem. Minha Luana. Pra quem não conhece a Lua, gente, ela é maravilhosa. Ela é puro amor. Fora da curva, a Lua. Puro amor. E foi um grande baque, eu tive muito apoio da minha família. Isso foi sempre muito significativo na minha história. E mais do que nunca, né, nesse momento assim, tê-los comigo para abraçar a mudança. Eu me lembro da minha mãe falar assim: olha, você vai ter que adiar alguns sonhos, mas eu não vou te deixar desistir deles, a gente tá junto e vai dar tudo certo. E vejo, sinto e vivo isso, sou muito grata a vocês, mãe, pai, irmão. Cristina sempre foi cirúrgica nas palavras. Mãe, Sempre. Surreal, que me deu a luz, literalmente, toda a luz que eu tenho. E, enfim, né, foi a Lulu crescendo ali, eu sempre muito ligada então com essa questão corporal, sempre tive essa vivência mesmo, e com a questão também emocional, vivi processos muito intensos, né, tive que crescer muita coisa em poucos anos, sigo crescendo, como eu falei, uma eterna criança, porque se
for pra viver sem ter o que aprender, não tem nem graça, né? Quem sabe de tudo? Que chato, eu quero aprender mesmo. Tô super aberta pra isso. E depois de um tempo eu retomei as práticas de yoga. Uma amiga me convidou, eu fui. E novamente me vi ali encantada com aquela prática e cada vez mais me aprofundando. Em 2017 eu passei em pedagogia na UNB, comecei a cursar. E em seguida, conversando com uma amiga na rodoviária, uma amiga que fazia balé comigo, ela me falou sobre o curso de dança e eu decidi que tentaria. E tentei, passei, entrei, tranquei pedagogia para poder assumir. E me vi ali novamente, né, nas práticas corporais. E na dança, no primeiro semestre, tinha muito aquele movimento de de que dança você é, de que dança você é. E eu era do yoga. Eu sempre falei, eu sou do yoga. Legal. E comecei um trabalho como artista educadora em uma escola que foi extremamente significativa na minha vida também, na vida da minha filha. Pude levá-la para estudar lá. Uma escola com uma metodologia muito alternativa, envolvendo muito natureza, contato entre as crianças, diálogo, muito acolhimento e muita arte. Então, eu levava muito movimento para as crianças e fui muito feliz lá por muito tempo. Era montessoriana essa escola? Não. Não, né? É um método bem desenvolvido por eles, é vivendo e aprendendo. Uma escola legal. Fantástica, sempre no meu coração. Eu sou bem apaixonado pelo método montessoriano também, acho bem legal. Incrível também. Mas depois que eu trabalhei na escola, eu me vi assim numa necessidade de direcionar minha energia para minha filha. Eu sentia que o trabalho com criança ele é muito valioso, mas ele demanda muito. Sim. E eu queria poder direcionar isso para minha filha. Então eu encerrei esse ciclo com muito carinho e decidi fazer uma formação em Pilates. Nunca tinha feito aula de Pilates, mas já era da dança, né, das práticas corporais. Tive uma recomendação boa, a instrutora é maravilhosa, Kênia Sampaio, maravilhosa. Ela da dança também, então foi muito rico. A Michele, que trabalhava com ela também, era da dança também, então foi muito rica essa troca. Ari. E comecei a formação assim gostando, mas era uma prática totalmente nova pra mim. E aí até comentei isso com os meus alunos essa semana, foi interessante. Eles me perguntaram por que, né, que eu escolhi o yoga. E a verdade é que eu comecei a fazer a formação em Pilates e meu pai me perguntou: Alice, por que você não faz formação em yoga? Você pratica o yoga há tanto tempo? E aí eu pensei, gente, existem tantos estigmas e estereótipos e expectativas colocadas em cima de um instrutor de yoga. Será que eu quero isso pra mim? É uma caixinha, né? E eu não caibo em caixinha. Eu não quero caber em caixinha nenhuma. Será que era aquilo que eu queria pra mim? E comecei a refletir como praticante de yoga, porque eu praticava há muito tempo. E a prática pra mim era justamente um momento de libertação e de colocar as minhas intenções naquilo que eu queria pra mim. A gente faz um estímulo ali pro corpo físico, o corpo denso, trabalhando também as emoções, trabalhando a nossa organização de pensamentos mesmo, como você se direciona, como você coloca o seu pensamento, porque as emoções de fato elas são corporais. Sim. As emoções elas alteram nossos hormônios e o corpo físico ele é muito denso, né? Então ele predomina tantas vezes, né? A gente não fica cego de raiva, cego de paixão. As emoções elas são corporais, a gente não controla. Agora os nossos pensamentos a gente pode exercitar como a gente quer construir. A gente pode direcionar e passadas as emoções vem os sentimentos. Os sentimentos já são mais racionalizados, mais organizados pela gente. A gente não vai controlar exatamente, mas eu posso fazer um exercício de me direcionar para aquilo que eu quero sentir e pontuar também aquilo que eu não quero sentir e colocar esse exercício na prática, às vezes me distanciando de um contexto, às vezes encerrando um ciclo. E a prática vai trazendo isso. Isso vai sendo colocado ao longo da prática. E uma sensação realmente de liberdade. Então eu pensei, bom, se eu sinto isso com a prática, e é o que eu vou transmitir para as pessoas, o yoga é uma filosofia prática, uma filosofia vivencial.
Então não tem porquê eu não me sentir em liberdade. Eu já me apaixonei sem saber, gente. Que testemunha aqui, já quero fazer yoga amanhã. E foi muito forte. Falei, bom, vou fazer. E foi em período de pandemia. O yoga, ele me resgatou muito durante a pandemia, assim, nos primeiros instantes ali de lockdown. Foi aí que eu fiz esse processo de, depois de um tempo me desligar do trabalho, fazer a formação em Pilates e em seguida a formação em Yoga. A primeira foi online, foi maravilhosa, o Yoga em Movimento. Comecei a atuar como instrutora, já tinha recebido alguns convites, eu compartilhava muito sobre a minha prática em rede social e já tinha recebido o convite de um espaço para dar aula, mas eu não tinha ainda a formação. E isso sempre foi uma coisa ensinada na escola que eu praticava, a importância da formação, a importância de você ter domínio, e é claro que não absoluto, mas você ter certeza daquilo que você está transmitindo. Então a prática, ela vem muito do sentir, com certeza, de conexões. Quantas vezes eu planejo uma aula e chega, de repente eu sinto e falo, nossa, eu vou dar uma aula totalmente diferente. E dou a aula totalmente diferente e finalizar os alunos, nossa, essa prática era exatamente o que eu estava precisando. Interessante. Então tem esse sentir, mas tem também técnica, não é uma bagunça, não é uma coisa desorganizada. Tem muito estudo por trás e tem técnica. Então eu falava, não, vou começar a fazer minha formação. E quando eu fiz essa formação online, eu comecei sozinha, fui naquele espaço e fui tendo várias vivências em vários espaços, em estúdios, em academias, trabalhando também como personal. E já fui desconstruindo uma ideia que eu tinha. Eu comecei praticando yoga em academia e depois fui direto para uma escola de yoga. E eu tinha uma ideia de que na academia a prática ia ser muito rasa, a prática ia ser muito física. Mas a verdade é que existem catalogadas mais de 108 linhagens de yoga. Caraca! Então é uma prática milenar e que vem sendo aí modificada e vivenciada, às vezes nas mesmas técnicas, só numa outra sistematização, de maneiras muito diferentes. E assim as pessoas direcionam, enfim. Saber com a cada geração. Exatamente. E existe esse estereótipo da prática da academia, né? Uma prática que seja ali só um exercício físico, é uma só coisa mais preencher a agenda grosseira. da academia, para dizer que tem alguma coisa diferente. E assim, já tem anos que eu dou aula em academia e pra mim é uma honra chegar em um espaço que não é direcionado para o yoga, mas que se abre a receber uma prática que é uma filosofia, que às vezes a prática a gente não vai estar ali em movimento o tempo todo, às vezes a gente está ali conversando sobre algo, como a minha instrutora que lia um trecho do livro para começar a aula com a gente, e inspirada nela muitas vezes eu levo trechinhos também para os meus alunos. Enfim, então, que é uma prática diferente mesmo. Então, ter essa abertura e poder proporcionar para os meus alunos em 1 hora do dia deles. 1 hora. Uma prática poderosa que vai fazer diferença, às vezes, para a semana inteira, às vezes, para a vida inteira. Porque é um momento uma prática que te convida para você estar presente no momento. Para você olhar, às vezes, a sua respiração. A gente não presta atenção na nossa respiração, a gente esquece de respirar. A gente utiliza só... Acontece. Faz parte. Não aconteceu nada. A gente utiliza a respiração alta, geralmente. Essa respiração curtinha. Essa respiração mais ansiosa, de quem está com pressa, de quem está... Respiração alta, ela representa 10% da nossa capacidade pulmonar. Caramba. E no yoga a gente não só exercita, como também vai direcionando para que o aluno perceba mesmo cada parte da respiração. O abdômen se projetando para fora na respiração baixa, as costelas na respiração média, o alto do peito na respiração alta e da mesma forma para soltar o ar esvaziando o máximo que for possível para a gente trocar aquele ar residual que fica ali, porque quando a gente solta o ar ainda fica um restinho e aí a gente vai trocando esse ar. Então na prática até esse estímulo existe. A gente observa o poder da sua exalação para descontrair físico, para descontrair mentalmente e emocionalmente. Por quê? Porque o corpo é um só integrado. Gente, vocês não estão com curiosidade ou com vontade de fazer, tem alguma coisa errada. De verdade, que massa. Já que massa. vamos. Que massa. E
Dentro disso tudo que você falou, o que é o yoga? Como a gente volta a falar. Quem já assiste, quem está assistindo, quem acompanha já sabe. Como a gente pode explicar o yoga para uma criança de 5 anos? O que é o yoga? Bom, desafiador explicar o yoga para uma criança de 5 anos. Eu falo 5 anos porque não é uma prática voltada para criança. Não, eu falo 5 anos no sentido assim, da facilidade da fala. Mas é bom até já para puxar esse nicho. O yoga não é uma prática voltada para crianças. É uma prática voltada para adultos. Claro que você pode pegar algumas técnicas e adaptar para todos os públicos. Mas o yoga, como conjunto de técnicas, não é uma prática voltada para criança. A criança é muito pura, muito leve. A criança não tem o contato com os desafios que o adulto tem. Pode até ter, mas não com a consciência do adulto para poder exercitar, né? Mas vamos lá, para uma criança de 5 anos. Yoga, do sânscrito, yoga com o ozinho fechado e acentuado, yoga, traduz-se literalmente como união, integração. Então a ideia é justamente de uma filosofia prática, como eu falei anteriormente, fui misturando ali um monte de informação. É uma filosofia prática vivencial. Então é algo que você pode sentar, você pode ler, mas você precisa praticar. E praticar para além do seu tapetinho. É você realmente vivenciar esse constante exercício de você se observar. Como a minha professora colocou, a ahimsa, não violência. Você observar isso no seu dia a dia, você ser mais amoroso com você mesmo. Isso inclui você ser mais respeitoso, você colocar os seus limites, você respeitar o seu sentir, você se colocar. Isso é você ser não violento consigo mesmo, é você ser amoroso. Satya, princípio da verdade, não mentir, especialmente para você mesmo, ser honesto. Se você não mente para si mesmo, provavelmente você vai reverberar isso ao seu redor. A gente oferece o que a gente tem. Entre outros, por exemplo, santosha, contentamento, é um exercício. O exercício do contentamento. É claro que a tristeza existe, é claro que tem dias que é desafiador. Tem dia que eu acordo e eu falo, não, nossa, às vezes está acontecendo muita coisa. Hoje está um pouco desafiador de ser feliz e tudo bem, eu vou me permitir. E aí eu choro. Parte, né? É um sentimento como qualquer outro. É uma emoção como qualquer outra. Exatamente. Mas aí no dia seguinte, às vezes eu acordo e falo, caramba, ontem estava doendo muito, mas hoje já não tá doendo tanto. Eu acho que na verdade eu até já aprendi tal coisa com essa situação. Eu acho que hoje eu já decido ser feliz de novo. Então é uma decisão que eu tomo. Por que eu decido ser feliz? Porque eu tenho tanta razão para ser feliz. Então é um exercício de contentamento. Santosha. Enfim. Então o yoga é uma filosofia prática. A gente estimula o corpo denso, sim, o corpo físico, com os asanas, que são as posições orgânicas, firmes e confortáveis. Ou seja, a gente está em um processo de expansão da zona de conforto. E quando a gente permanece ali nas posições, a gente está trabalhando o corpo como um todo, dessa maneira integrada. Essa ideia de união, de integração. Por exemplo, você executa um Chatushpadasana ou um Chaturanga, o corpo em formato de prancha. A prancha repete isso devagarzinho para nós de novo. Chatushpadasana. 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 Eu vou... Chaturanga. Chaturanga. Ou um corpo em formato de prancha, né? A prancha é uma posição de 4 apoios que você está ali trazendo força para o centro e é uma posição de força. Quando você está moldando o seu corpo em uma posição, em uma postura, é uma postura que você deseja assimilar para a sua vida. Então o que você vai fazer? Você não vai executar uma prancha olhando para o chão. Você vai elevar a sua cabeça, você vai olhar lá na frente e você vai trazer para a sua expressão facial e na sua intenção quando você está permanecendo. Força, determinação, vitalidade. E às vezes o seu corpo pode até te trazer uma outra mensagem. Às vezes você vai estar lá na prática e não vai conseguir ficar até o final da permanência proposta pelo instrutor. E aí o que o seu corpo te traz de lição? Respeite o seu limite. Você tem o seu próprio tempo. Retorna. Se você ficar mais, você se lesiona. Que é a primeira palavra que você falou, né? Não violência comigo mesmo. Exatamente. Rinsa, né? A rinsa. Eu tô como também se você estiver lá permanecendo e aí às vezes você está pensando em insistir e aí o instrutor parece que está conectado com você e ele solta. Não desiste. Você consegue ficar mais. E de repente você resgata uma força ali, respirando fundo, planificando seu corpo, trazendo mais oxigenação para os músculos. E faz. Você encontra e fica. Mais uma vez um exercício, tapas, autossuperação. E você fica ali mais tempo e você sai da aula assim, caramba, hoje eu fiquei mais tempo.
Ou quando você executa um asana, numa posição mais desafiadora, que você se esforça ali, você treina e você consegue, você fala, caramba, eu consegui. Às vezes eu olho um vídeo meu e eu fico assim, caraca, sou eu fazendo isso, olha como eu tô, meu Deus, olha só a consciência desse pé. Eu fico muito feliz e aí eu saldo meu esforço, porque eu sei que eu treino há muito tempo. Eu sei que não foi de primeira, eu sei que eu caí pra caramba. E com isso eu trabalhei minha frustração. O que você permanecer naquela posição ali te faz sentir? Porque às vezes a gente sente raiva do instrutor, eu já senti demais. Às vezes, como eu comento com meus alunos, elas falam, ai, ontem naquela permanência eu comecei a sentir raiva de você. E acontece, a gente sente mesmo, nossa, por que esse instrutor não volta? Não acaba nunca essa aula. Mas de repente, quando você retorna e o seu corpo tem aquela sensação prazerosa de, depois de um esforço muito grande, o descanso é tão recompensador. E é uma prática muito poderosa, muito forte. E depois, lá no final, entra essa parte do relaxamento tão falada. O yoga ele não é uma prática para te fazer relaxar, ela pode te fazer relaxar. Tem uma técnica só para isso. Tem técnicas de pranayamas respiratórios que são voltados para o relaxamento. O próprio prolongar da exalação, como eu falei anteriormente, como a expiração é responsável pela descontração, quando você prolonga, você tende a trazer esse relaxamento para o corpo. Tende a descontrair mais, seja numa posição de flexibilidade, ou seja no momento que você esteja lá com raiva, você fala, não, calma aí. E respira bem devagar. Você exercita. Sabe qual é o massa? Que a hora que ela fala de respiração profunda, eu vou respirar profundo com ela. A hora que ela fala de parar e pensar, eu vou pensar junto com ela. É altamente contaminante essa parada, né? A gente convida, né? Isso é, como eu posso falar, isso é energia, isso é conexão, isso é espiritual, isso é o quê? Que gera isso? Porque pelo que eu percebi, o yoga, ele é um lifestyle. Eu posso denominar assim, que é um lifestyle. Ele não é uma prática, ele é um lifestyle. Porque você falou do rinsa, né? A rinsa. Eu aprendo. Ele não é o yoga prático, vou me esticar ali, fazer o cachorro de bunda pra lua. A gente vai zoar isso daqui a pouco. Mas ele é um método de vida, né? De onde surgiu o yoga? De onde ele veio? Do budismo? Quem criou? É uma religião? Como é que... O yoga é um dos darshanas do hinduísmo. O que é um darshana? O hinduísmo da Índia, então nativo de lá, desde antes de ser colonizado e denominado Índia. Como eu falei, existem muitas linhagens de yoga. A ideia do hinduísmo foi justamente nessa invasão da Índia, tudo aquilo que eles viram da cultura, eles denominaram hinduísmo. Então é não somente a religião, mas tudo aquilo que contemplava a cultura foi denominado hinduísmo. Entendi. Os darshanas são como pontos de vista sobre a vida, uma forma de você observar a vida. E o yoga é um darshana, então o lifestyle se encaixa perfeitamente. Como existem muitas sistematizações, muitas práticas, existem linhagens que se distanciam de uma perspectiva mais sutil, seja por um lado mais naturalista ou por um lado mais espiritualista, leva mais para o físico, que é essa coisa bem academia, exercício, denso, e cada um tem a sua validação, cada pessoa é um universo, então cada ser tem a sua ferramenta para se conectar e se perceber. É muito normal um fluxo intenso de aulas experimentais, porque as pessoas têm o seu tempo, as pessoas têm o seu processo, têm o seu jeito e têm a sua forma de se conectar. Então a pessoa que às vezes vai na prática e não se identifica, tá tudo bem, não significa que ela é menos, que ela é mais, nada disso. E ela pode se encontrar numa outra prática, ou pode se encontrar numa outra vivência, enfim. Mas o fato é, por ser uma filosofia milenar aí, de mais de 5.000 anos, de um país que foi invadido muitas vezes, ela foi sendo bem modificada. Então existem várias formas de vivenciar o yoga. O yoga ele tende a se relacionar com uma filosofia comportamental e com uma filosofia especulativa. A filosofia especulativa ela tem essa intenção mais teórica de explicar a vida.
E aí existem duas filosofias especulativas principais que se relacionam com o yoga. Uma filosofia Samkhya, que é a filosofia naturalista, é a qual eu me aprofundei, que é explicar por esse ponto de vista de natureza, de causas naturais, uma percepção mais no terreno. E a perspectiva Vedanta, não tem um aprofundamento, não posso falar do que eu não me aprofundei, né? Mas é uma perspectiva mais espiritualizada, que já envolve mais essa questão do divino, de uma terceira persona que está ali, né, de alguma forma fazendo por você. Mas no fundo, eu vejo que se assemelha muito. Para a filosofia naturalista, a gente fala sobre o Purusha, que é a partícula indivisível presente em todos os seres e no universo. Caraca. No Vedanta, a gente fala do Atman. O Atman seria também essa partícula, a mônada, que seria a alma, e seria mais ou menos essa ideia também. Tudo então, eu acho que são fundamento com vertentes diferentes. Exatamente. E como tem linhagens que optam por nem falar. E a filosofia comportamental tende a ser Brahmacharya, que é uma filosofia mais restritiva, um pouco mais da disciplina, de aprender através da dor, que não é a que me relaciono. E tem a filosofia Tantra, que é a que a minha linhagem de segunda formação e as linhagens que eu tenho e tive contato se relacionam, que é sensorial, desrepressora, que é você realmente, através da sensorialidade, através de tudo aquilo que o corpo pode te proporcionar, você experimentar, você aprender com tudo que o seu corpo pode te proporcionar, todos os seus sentidos, todas as suas formas de sentir. Bom saber, deixa eu só te dar um corte, bom saber que com você está estudando essa parte do Tantra. Anota aí, meu sócio. A gente vai ter um podcast só sobre isso, porque isso é muito polêmico. Isso é muito polêmico. Tanto que já estaria não preciso nem explicar, né? Porque o pessoal tem muito a questão do Tantra, da massagem tântrica, vivência tântrica. Depois a gente fala sobre isso, só para anotar. Muitos estigmas, muitos preconceitos também. Sim. Por desinformação. Mas tudo bem, a gente tá aí para aprender nessa vida, como eu falei. Mas existem então essas formas, né? E a minha prática é muito voltada para essa perspectiva realmente da nossa natureza, de você reconhecer que você é divino, né? Que nós temos todos os elementos presentes na gente, nós somos muito poderosos. Eu gosto de trazer muito essa questão da percepção do seu poder, da sua potência, do seu movimento, a sua iniciativa, para a pessoa se conscientizar de si e assim se ver poderoso, capaz, poderosa. Eu tenho turmas mistas, mas trabalho muito com mulheres, né? Recentemente vivenciei um retiro maravilhoso, ministrei algumas práticas nesse retiro e era uma vivência para mulheres e foi muito forte, assim, poder reconhecer mulheres tão grandiosas e elevar essas mulheres, me sentindo também elevadas, ver mulheres ali realmente se ajudando, se abrindo, se conectando, foi muito precioso. Enfim, então o yoga ele tem esse trabalho a partir do corpo físico, por isso essa ideia da união, né, da integração, você está trabalhando um corpo a partir do outro, reconhecendo a importância de todos, porque se você negligencia um, automaticamente vai refletir no outro. Sim. É um corpo só todo conectado. Não tem como você falar sobre saúde mental se você tiver com a sua saúde física prejudicada. Não tem como você falar sobre saúde física sem você observar as emoções que às vezes estão ali precisando ser tratadas. É igual a gente estava conversando aqui no podcast passado com a doutora Fernanda, nutricionista, mas a gente conversou, cara, não adianta você procurar um nutricionista sem mudar a sua mente. O nutricionista começa pela mente. Por quê? Porque é um todo, né? Não tem como eu mudar a minha área só do trabalho e esquecer a minha área pessoal, ou só mental, esquecer o físico. Com certeza. É tudo, como você falou, dentro de uma união, né? E aí já vem o trabalho do equilíbrio, né? Você poder olhar para cada área com esse cuidado. E o equilíbrio a gente trabalha também a partir do corpo físico. Você está ali executando uma asana de equilíbrio. Você pode observar a sua respiração. Um ritmo excelente para você aderir na permanência de uma posição de equilíbrio. Inspirar e expirar no mesmo tempo. Inspira em 4, solta o ar em 4. Vai te auxiliar muito numa posição de equilíbrio. Já tô eu aqui tentando. Respira em 4 e solta. Vai anotando mentalmente as técnicas. Observar um ponto fixo quando você está executando o exercício. Você está em exercício de Nyasa, identificação. O objeto está parado e você quer permanecer estático como aquele objeto. E isso é um exercício que a gente pode levar para a vida. Nyasa, identificação, admiração.
você olhar uma pessoa que convive com você e a pessoa, sei lá, se destaca porque cozinha super bem e tal, e você não manda nada na cozinha. Nossa, que massa, eu admiro isso, vou colar aqui e aprender, absorver o máximo que for possível, porque olha que legal essa pessoa. Ou às vezes a gente até só admira, né? Mas tá tudo bem, a gente admira, isso é muito legal, esse exercício, né? E você tá ali executando a posição de equilíbrio e você tá sentindo que o seu corpo tá se contraindo todo, porque a gente vai se contraindo para permanecer em equilíbrio. Então o equilíbrio é dinâmico, tem várias forças atuando em um corpo só e é vetor, né? Isso é físico. As forças vão ali atuando e vão se anulando para você permanecer em equilíbrio. Para quem observa, você tá estático, mas por dentro você tá sentindo ali. E o equilíbrio ele é dinâmico, porque a vida ela não é linear. Então a prática vai trazendo isso. E aí você vai trabalhando a questão da aceitação, a questão também de quando você não tem que aceitar, observar cada conceito para você escolher as suas batalhas e viver em paz, porque cada dia é um dia, cada dia pede presença. E se a gente não escolher, é muito mais desafiador. Caraca, paulada, viu, gente? Tá, o negócio aqui tá quente hoje, tá? Existe algum órgão que regulamenta, tá? Porque assim, na parte da medicina tradicional, da ciência, nós temos os órgãos, os conselhos regionais e federais. Existe alguma coisa que regulamenta dentro do yoga, que possa punir? Você falou no início, não, eu só vou dar instrução quando eu terminar a formação. Existe alguma coisa que traz esse regulamento, como um conselho, alguma coisa do tipo? Em realidade, infelizmente não. Já houve um movimento para criar e, enfim, foi um movimento frustrado e hoje você não precisa sequer de certificado para dar aula de yoga. Mas é claro que é importante, né, para a pessoa, como eu falei logo no começo, ministrar que ela procure formação. E o yoga ele tem se popularizado no Brasil, no mundo, né? Então hoje já é muito mais acessível, pós-pandemia aí, que teve esse movimento todo nas telas, nas redes. Tem muita alternativa, né? Mas não existe, você não precisa de nenhuma formação, nem de certificado, de absolutamente nada. Se eu chegar aqui amanhã, eu posso virar um guru do yoga. Se alguém te recebeu, se você quiser dar aula nesse espaço agora, você pode. E por isso eu pontuo essa importância, né? É muito bom que se popularize a prática, mas é muito importante que a gente observe com quem a gente está praticando, o espaço que a gente está praticando. E especialmente conheça os nossos limites, porque o yoga é uma prática autossuficiente. É uma prática que tem a ideia de você se prevenir mesmo. Você vai vivenciando aquilo para sentir os efeitos, né? Então não é uma prática de tratamento, de cura. Pode ser que as pessoas tenham pego as técnicas do yoga e implementado em vivências de cura, enfim. Não posso falar do que eu não tenho propriedade, mas a prática de yoga em si, ela é uma prática autossuficiente. Em maioria é você e o solo. Você e a gravidade te puxando ali, você vai moldar o seu corpo com aquela força te puxando. E você atuando em relação àquilo. O instrutor vai te dar alguns toques, mas a gente não vai fazer por você, né? Então, às vezes a pessoa tem um problema na coluna. É importante que a pessoa vá procurar um auxílio clínico. Sim. Uma fisioterapia, um pilates, uma coisa que possa fortalecer e auxiliar a tratar o problema dela. E aí, quando aquilo for tratado e ela se sentir segura para dar início à prática, ela pode começar. Claro também que existem técnicas que podem ser vivenciadas de maneira avulsa, simultânea, enfim. Também. Mas falando de uma prática de yoga completa, uma prática de yoga, essas que geralmente são oferecidas coletivamente, né? Enfim. Então é importante ter esse cuidado. O yoga é o quê? O yoga é medicina, o yoga é cura, é terapia, é fisioterapia. O que é o yoga? É tudo isso junto? O yoga é uma filosofia prática. É assim que a gente pode definir. É assim que eu sempre defino. A definição mais aceita de yoga, assim, pela maioria das linhagens, é que yoga é uma filosofia estritamente prática que conduz ao samadhi. E o samadhi é um estado de hiperconsciência. Samadhi. Eu vou tentar pronunciar todos aqui, viu, gente? Com certeza, citei já. Então, o que acontece? Vou explicar, falei um pouco sobre isso picado, vou tentar explicar, eu falo muito, meu Deus, se deixar eu hablo. Vai dar 2 horas de podcast hoje. Oh, Jesus. Resumidamente. Nesse que acontece, nós temos vários corpos em um só. Então, do mais denso para o mais sutil. Físico,
energético, que é o que proporciona o movimento. A gente precisa de energia para movimentar, a gente precisa de energia para viver, né? E a gente trabalha muito energético com a prática de yoga, é uma parte já mais sutil. A gente fecha o olho e mentaliza mesmo, imagina, visualiza, entende? Para potencializar. Fora também a respiração, existem fontes de energia. Essa energia é denominada prana. Prana, energia vital, bioenergia. Fontes de prana, respiração. Prana está presente no ar, então quando a gente respira profundo, não só melhora o oxigênio no corpo, o que já traz mais disposição, mais concentração, mais clareza mental, você está levando mais oxigênio para o seu cérebro, como também pranifica o corpo, energiza o corpo. Alimentação, alimento é pura fonte de prana, pura fonte de energia, então até esse exercício de todos os dias você observar aquilo que você escolhe colocar para dentro do seu corpo. Seu corpo é templo, então o que você traz para dentro do seu corpo? Então você se nutrir mesmo, e até um exercício ali para a hora da alimentação, você agradecer pelaquela refeição, você enxergar todo o trajeto que existe por trás daquele prato que está ali na sua mesa. Da pessoa que plantou, a pessoa que colheu, da terra que fez aquilo crescer, até a pessoa que fez chegar ali no seu prato, agradecer o seu trabalho, enfim, quantas coisas dá para agradecer por um prato de comida. E você pode agradecer a alguém. Muita gente fala, você está rezando, Alice? Não, eu não estou rezando, eu estou fazendo um puja, que é uma retribuição de energia. Mas você pode agradecer a alguém, mas eu estou simplesmente agradecendo. E isso é legal também, exercitar o agradecer sem precisar agradecer a algo, agradecer a alguém, até porque geralmente quando a gente agradece em oração, em seguida a gente já pede. Então, assim, exercícios, né? Toma essa e me dá. Exatamente. Então, o corpo energético, sol também é fonte de prana. E depois do corpo energético, a gente tem o corpo emocional. Depois do corpo emocional, que como falamos, a emoção ela é mais densa que a razão, né? Então, às vezes a gente fica cego de raiva, e da emoção já vai pro corpo, né? Da emoção a gente já... Então, o corpo emocional, e acima do corpo emocional, e entendo acima não como algo superior, mas como algo mais sutil. Do mais denso pro mais sutil. Acima do emocional está o racional, o corpo mental. E no corpo mental a gente tem o subconsciente, de coisas que estão ali que a gente vive desde a nossa gestação, sem consciência. Então, isso também é interessante de falar do movimento. O corpo tem memória muscular. Sim. A gente tem memória. Então, quando a gente movimenta, a gente traz essas memórias. E na prática de yoga, eu acho tão precioso o momento que eu tenho ali após a aula com os meus alunos, com as minhas alunas, porque eles sempre compartilham as coisas que vêm e o que eles sentiram e o que eles assimilaram a partir daquilo. E às vezes vem sem a gente nem entender. Eu conduzi uma movimentação de quadril esses dias na aula para soltar e minha aluna falou, nossa, me deu uma vontade de chorar. Nem sei porquê, mas eu me senti muito bem depois que eu chorei. Então, que bom. Limpa, libera isso, você tá num ambiente seguro. Que doideira. Então tem o subconsciente, o consciente, o superconsciente, que é esse exercício de concentração. E acima do superconsciente tem o hiperconsciente. O que é o hiperconsciente? É a intuição de forma linear. Todos nós temos intuição. E o que é a intuição? Numa perspectiva mais Vedanta, espiritualizada, seria o seu Sahasrara Chakra, o seu centro de energia que fica aqui. Repete mais essa aí. O seu Sahasrara Chakra, ou chakra coronário. Essa aí eu não vou tentar não, gente. Essa aí eu não vou tentar. Essa aí não dá não. E aí você despertaria ele e se conectaria com o divino, né? Com Deus. Teria uma perspectiva mais Vedanta. E numa perspectiva mais naturalista, você se conecta com o todo. Esse Purusha que há em você, você reconhece em tudo, em todos, e de repente está tudo interligado, porque não existe vácuo na Terra, né? Então, se a gente pensar que tudo é onda, o pensamento é uma onda. Você pensou, você emitiu, e não existe vácuo. Para onde que vai aquilo? E quantas vezes a gente não tem uns insights, ou você pensa na pessoa e de repente você recebe a mensagem dela. Nossa, estava pensando em você. A gente está conectado, ainda mais quando a gente troca, né? Sim. Enfim, então a partir daí viria esse Samadhi, esse estado de hiperconsciência. Samadhi. Que é esse estado de hiperconsciência, de hiperlucidez, que seria essa conexão. Patanjali, o sistematizador do yoga clássico, ele traz as trilhas para chegar nesse momento. No yoga clássico você começa com a teoria. Então, trilha da teoria, você estuda primeiro os yamas e os niyamas, que eu falei logo lá no começo.
Depois vem a trilha da prática, você começa a vivenciar. Depois da trilha da prática vem a trilha dos poderes, que é quando a partir das práticas você vai se aprimorando, e ele fala sobre, sei lá, levitação. Mas, sinceramente, quando eu cheguei na aula da primeira vez e vi uma pessoa ficando lá de cabeça para baixo daquele jeito, eu falei, gente, tá levitando, não é muito distante, é muita consciência corporal. Mas é uma coisa mais de desenvolver os seus sentidos mesmo, de aprimorar os seus sentidos, na ideia de que você vai potencializando ali todos os seus centros de energia e você vai expandindo essa energia do seu corpo. A sua própria energia boa vira o seu escudo de proteção, a sua própria energia boa vai iluminando o ambiente, vai iluminando ali a sua trilha, você vai caminhando com essa ideia, né? E depois dos poderes, que é quando você se reconhece tão poderoso, você se identifica, você se autoconhece, né? Que o yoga fala tanto do autoconhecimento, Swadhyaya, o autoestudo, você vem para a trilha da libertação. Olha que coisa louca. A trilha da libertação, que é quando você atinge esse estado, é o momento então que você entra em estado de aparigraha, em completo desapego. E então você se desfaz da noção de ego. Você não é mais o Douglas filho, o Douglas namorado, o Douglas amigo. Você se desfaz e é um só com o todo. Você percebe essa presença, né, do Purusha tão partícula de vida preciosa ali em tudo, em todos, que de repente você está integrado. Você já chegou nesse ponto? Ah, não. E, hoje a Alice está em qual ponto? Hoje, assim, eu acho até bem interessante essa sua pergunta. Meu Deus, se deixar eu falo por horas aqui, horas e horas. Mas, embora o yoga seja definido dessa forma, né, como uma prática que conduz ao samadhi, que tem relação ali com o despertar da Kundalini, uma energia que fica na base da coluna, tem até a minha tatu representando, né? É um objetivo, mas eu não tenho pressa de chegar lá. Entendi. Justamente não é tipo uma faixa das artes marciais, né? Não, jamais. Não existe nível, não na minha vivência de prática, pelo menos, não é colocado em nível dessa forma, competitividade, enfim. Eu lembro de uma aula que meu instrutor simplesmente apagou as luzes da sala, assim, ele falou, eu praticando como aluna, vocês estão se olhando muito, gente, é pra cada um se perceber. E ele apagou as luzes e a gente fez aula com as luzes apagadas, que eu achei incrível. Muito massa. Enfim, então, eu acho que o yoga, o que me conquistou no yoga, e que é o que eu procuro passar verdadeiramente para os meus alunos, na verdade eu passo tudo isso todos os dias, meu Deus, é muita informação, mas é esse convite para você estar presente mesmo. Existe esse estereótipo, né, das pessoas do yoga super calma, super zen. Existe um livro fantástico que chama Zen Noção, que fala justamente sobre isso. Muito bom, já vamos conhecer, né? Pessoas que praticam yoga não são zen. Podem até ser, mas não precisam ser. Aí às vezes alguns alunos vêm, nossa, mas eu sou tão agitada, será que eu tô contente de fazer yoga? Eu falo, prazer, eu sou a Alice Dutra. Você não conhece? Porque eu sou. Se não... Meu Deus. Então, assim, é uma prática que te convida a estar presente no momento. E até essa energia que às vezes eu tenho em excesso e é tanta coisa e é tanto... Existe também esse quê da pessoa que tem muita energia, né? Tem a pessoa que precisa de mais energia, tem a pessoa que tem muita, e a prática às vezes me ajuda a organizar para eu poder direcionar. Então eu gosto desse convite para estar presente no momento. E o yoga, especialmente nessa perspectiva naturalista, ele me faz estar presente no momento para viver melhor aqui e agora. Eu não penso no depois, eu não penso no... O que eu vou virar, se eu vou virar. Eu penso aqui agora, eu quero ser melhor aqui agora, o que essa experiência vai me proporcionar agora, é claro, trazendo a razão, né? Trazendo a busca pelo equilíbrio, mas nesse convite do hoje, com a consciência de que o meu corpo é meu templo e meu corpo é fonte de experiência, fonte de troca, e que eu tô, como eu falei desde o começo dessa vida, para aprender. Eu sempre fui muito colocada nessa posição de instrução, né? Desde a época lá da igreja, Sim. Que eu era novíssima. E apesar do excesso de responsabilidade, sempre foi uma posição que eu realmente me vi, sei lá, filha de professores, né? Sim. Tinha ali uma facilidade. Mas hoje eu vejo, e eu tive esse insight num processo recente, assim, num festival que eu participei, que eu sou justamente uma eterna criança, então eu tô ali
na posição de instruir, de ensinar, porque eu tenho muito para ensinar, eu tenho muito e eu quero compartilhar o que eu vivo, o que eu experiencio, o que eu acho que faz sentido, o que eu acho que vai contribuir. Eu levo aquilo, como falei, pautado em muito estudo, pautado em vivência, experiencio antes de levar. Mas eu quero aprender, eu posso errar, eu tenho o direito de errar. E eu gosto dessa segurança, porque a gente aprende muito errando também. Então, eu quero esse movimento de poder me arriscar, experimentar, e às vezes não dá certo, mas foi uma experiência e ela foi válida. Quando a gente traz essa validez para as experiências, traz uma leveza e um fluxo para a vida diferente. Pipocado isso aqui, viu? Então é isso. Quais são os maiores paradigmas que existem hoje do yoga, para quem está de fora? Os maiores paradigmas, estereótipos, vou dizer assim, os preconceitos, as zoações, os deboches. Eu abordei muito essa questão, né, do zen, da pessoa ser zen, da pessoa ser calma. E aí, o professor de yoga, ele não anda, ele levita, né? Exatamente. E aí, às vezes rola alguns movimentos, porque a pessoa que pratica yoga, ela não é passiva, ela é pacífica. Então é tipo assim, eu sou da paz, mas se você mexer comigo, eu vou me defender, eu vou me colocar. Se eu não concordar, eu não vou ficar calada. Sim. E eu procuro trabalhar, é claro, sempre para que nada soe como grosseria, um exercício. Por vezes eu sou, né, enfim, exercícios que todas as pessoas têm para se aprimorar. Desbocada até que nem tanto, mas grosseira. Grosseira. Mas eu tô em exercício. Mas eu me coloco de maneira assertiva, objetiva. Por quê? Porque é o meu limite. E, inclusive, eu via o limite como algo que eu colocava muito por mim e me orgulhava e passava isso para outras mulheres. Não, coloca o limite, porque é o seu limite, é o seu direito. E aí uma amiga me disse que quando ela colocou um limite, num momento muito importante da vida dela, Gi, preciosa, quando ela colocou o limite, não foi uma coisa que ela fez só por ela. Ela fez também porque se ela não colocasse o limite para aquela pessoa ia fazer aquilo com outras pessoas. Sim. E se ela colocasse, pelo menos aquela pessoa poderia refletir. Poderia continuar agindo igual, mas já não estaria mais no controle dela. Mas ela pode também transformar a partir daquilo. Então, colocar o limite é uma coisa muito importante, né? Em qualquer relação, em qualquer vivência. Reconhecer os seus limites. A prática também traz muito isso, né? Estereótipo. Outro estereótipo. A questão de ser viajado, né? Lunático. Às vezes o pessoal... alternativo. Associa o uso de substâncias e tudo. Mas assim, sinceramente, eu acho que hoje na minha vida eu procuro direcionar minha energia vital, dar ouvidos para quem agregue alguma coisa na minha vida. Não é só quem fala o que eu quero. Eu ouço críticas, né? Eu ouço, mas de maneira construtiva, de maneira que vai me fazer justamente ser melhor. Me fazer com que eu me aprimore. Ideias estereotipadas, ideias limitadas, a pessoa que nem conhece, nem se abre para conhecer e tá falando, tudo bem. Cara, deboche vai ter pra toda a área. E eu prefiro realmente que esse tipo de pessoa nem esteja no meu caminho. Sim. E aí é delicado, né, quando a gente se coloca dessa forma, ainda mais sendo instrutor de yoga, né, porque a galera já puxa, nossa, mas não é uma prática integrativa? Com certeza é uma prática integrativa. Só que a gente tá falando de um mundo que tem aí mais de 7,1 bilhões de pessoas. E é muito desafiador integrar todo mundo, porque as pessoas são diferentes, cada um tem o seu grupo, cada um tem o seu espaço que se identifica mais. E eu não estou dizendo que você não pode frequentar outros e transitar, claro que pode, mas falando de vivências assim, de ferramentas, cara, cada um tem o seu, e eu não estou ali para convencer ninguém de que aquilo é verdade. Às vezes o pessoal fala sobre a questão das visualizações, que a gente trabalha tanto. Visualização de cor alaranjada se expandindo pelo seu corpo. Ai, que viagem, que viagem. Existe todo um estudo das cores por trás disso. A gente combina isso com técnica de respiração, com técnica de movimentação. Você está movimentando a sua energia vital, a energia que há no seu corpo, energia térmica, energia que te proporciona movimento. A gente produz isso e a prática faz a gente perceber. E quando você fecha os seus olhos e faz um exercício de visualizar alguma coisa, você está potencializando o poder da sua mente. Você está ali de olho fechado, projetando uma coisa que com o olho aberto você não vê, mas com o olho fechado você vê. E a mente, ela não tem limite. Para os dois lados, a mente, ela não tem limite. Mas então que a gente exercite essa
ilimitação, existe essa palavra? Sei lá, da mente para coisas boas, para coisas grandiosas, para coisas legais, sabe? Vamos, por que não? E se não quiser, eu não tô para convencer ninguém ali de nada. Tá tudo bem. Procura a tua prática, procura a tua vivência, procura teu... Tá tudo certo. Não é mais nem menos por isso, só não se identifica e tá tudo bem. Cara, e é massa que, pelo menos na minha percepção de estar escutando isso tudo, parece que, por exemplo, PNL surgiu do yoga, parece que algumas outras técnicas de terapia, de psicologia, tudo surgiu do yoga, como o coach parece que surgiu do yoga, vamos viver o hoje, porque é hoje que importa, Theta Healing, que é essa questão da visualização, de fechar o olho, pra mim tudo surgiu do yoga, porque você falou, é milenar, não sei quantos milhões de anos, então, caraca, é muito doido. O yoga é pra todo mundo? Todo mundo é pro yoga? O yoga é pra quem se identifica e pra quem se sente confortável. Não é para todos, porque como eu falei, o mundo é muito grande e as pessoas são muito diferentes, mas existem mais de 108 linhagens catalogadas, existem muitas outras aí além. Então às vezes a pessoa pode não se identificar com uma prática de yoga e se identificar com outra. No fundo, todas têm o mesmo intuito, são as mesmas técnicas colocadas ali de outra forma, mas... Pode ser também que uma pessoa experimente as 108 linhagens e não se sinta bem, e tá tudo certo, tá tudo bem. Como eu falei, não é mais, não é menos. A prática de yoga que eu me aprofundo, que eu vivencio, que eu coloco, é uma prática que, como eu falei, você tem que ter uma mínima disposição mesmo. Uhum. Se você tiver, por exemplo, a coluna machucada, você não pode fazer uma prática que você vai estar ali com a força da gravidade podendo te lesionar, não. Uhum. Mas tem práticas que são adaptadas dessa forma, tem práticas que usam aparelhos, então eu acredito que se a pessoa realmente quiser praticar yoga, com certeza ela encontra uma prática, forma. uma linhagem que se encaixe para ela. Já te cortando, como você falou, são várias linhagens, práticas e teóricas. Há alguma contraindicação para o yoga? Nesse estado da pessoa que não esteja com a saúde, às vezes a pessoa que está com uma questão psicológica também, existem muitos distúrbios diferentes, né? Uhum. E como a gente trabalha muito a questão das visualizações, por exemplo, não é interessante para uma pessoa que tem esquizofrenia, por exemplo. Você vai estar estimulando uma coisa pessoa... que é delicada, a pessoa está numa vivência ali de realidade que... Alternativa. Quem sabe dizer o que é, né? Então, existem muitos distúrbios aí, eu não sou da área, mas sempre que uma pessoa começa a prática de yoga, é interessante que o instrutor tenha acesso a essas ideias da vivência da pessoa, da saúde da pessoa, do estado da pessoa, para trabalhar com o devido cuidado ou comunicar-se caso não seja uma prática interessante, uma técnica interessante. E isso não impede a pessoa de praticar técnicas isoladas. Às vezes só os asanas, as posições físicas, enfim, mas tem sim essas restrições. Tem umas restrições. Restrição, mas não tem contraindicação. Não tem contraindicação. Existe essa questão que eu falei da gestante, de ser uma prática com as técnicas voltadas. Uhum. A pessoa que é idosa, existe esse estereótipo do yoga ser uma prática muito calma, Os pouco dinâmica, muito leve. E ela pode ser assim? Pode, mas o yoga é uma prática... Não é só isso. Nos escritos antigos, quando você lê, o yoga está sempre associado a ideais de força e poder. Então é uma prática muito energizante, uma prática que demanda muito do corpo, da mente, essa presença. É uma prática forte. Às vezes os alunos vão fazer assim, né, nessa ideia, primeiro dia, eu sou agitada, aí eu já, prazer, né? Beleza? Aí depois com essa ideia de, será que não é muito leve? Será que não é muito calmo? E não, é uma prática que pode às vezes ser leve, ser calma, mas em maioria é muito dinâmica, né? Então as pessoas se surpreendem muito. E é claro que tem a parte do relaxamento. Tem uma técnica só para isso, uma técnica denominada Yoga Nidra. Algumas linhagens fazem só o Shavasana, que é você se deitar na posição mais confortável, né, em relação ali à gravidade e descontrair em completo silêncio. O Yoga Nidra é uma condução de descontração física, mental e emocional. E às vezes você é conduzido para algum espaço. Podemos chamar de meditação também. Ou assim, não é uma meditação na perspectiva do yoga, mas muita gente chama, né, de meditação guiada. Mas não é errado falar. Parece bastante. Assim, são coisas diferentes. São coisas distintas
na prática de yoga, né? A meditação seria, no yoga, objetivamente, o exercício para chegar no samadhi. O que seria? Tem 3 etapas. Tem o dharana, que é o exercício de concentração, que é o superconsciente, que é, por exemplo, vou dar um exemplo de exercício. O meu exercício de meditação, eu visualizo o sol. O sol é o meu objeto de concentração. E o que é a meditação? Patanjali definia que a meditação ela se dá quando o objeto contemplado e o contemplador tornam-se uma coisa só. Então eu medito no sol. Cada um pode meditar no objeto. Eu medito no sol. Sol e lua. E a ideia é que você fica se concentrando naquele objeto, literalmente negando ondas mentais que venham. Por quê? Porque a mente ela se alimenta de dispersão, de diversidade. Muita informação, a mente ela não para, ela é ilimitada. Então seria o exercício de você estar ali numa posição confortável, começa a pensar no sol. Aí eu tô lá pensando no sol e de repente eu penso na conta ali que caramba, hoje é o dia de eu pagar. Ou então, caramba, hoje é dia de receber de tal pessoa. Nossa, tenho tal compromisso esse final de semana, mas aí os pensamentos vêm e eu vou estar em exercício. Então é muito importante no yoga ter essa ideia de que tudo é técnica, tudo é exercício, ou seja, um dia de cada vez e processual. Às vezes a pessoa quer chegar lá levitando, já virando de cabeça para baixo. Calma, fortalece primeiro para você chegar seguro nesse ponto, para você desfrutar, para não ser uma coisa que você vai tentar ali no impulso, se lesionar e nunca mais querer voltar. Entende? Então a meditação também é exercício. Tem dia que a mente vai ficar ali, que você vai tentar negar os pensamentos e você não vai conseguir, mas tem dia que talvez você consiga mais e você vai exercitando, vem os pensamentos e você nega. Nete, agora não, tô prestando atenção no sol. E a ideia é que de dharana você vai para dhyana. Dhyana já é um estado meditativo, que você cessa suas ondas mentais e se concentrando só naquele objeto, sem pensar demais, você abre espaço para sua intuição, para que a sua intuição seja linear, seja de uma maneira mais constante, para que venham insights mais claros, e isso vai abrindo os seus caminhos no dia a dia. Eu quero fazer yoga. Você vai observando, é muito forte. Eu quero fazer yoga. Sinceramente, olha, eu vou falar, não me ouve, gente, experimenta, porque é só vivendo. Eu sou suspeita pra falar, loucura. mas... Gente, eu vou cortar a lista, porque senão eu não paro de falar. Gente, eu não paro. Meu Deus. Como é que você aprendeu esses tantos de palavras doida no jeito de falar, né? Essas palavras doidas do sânscrito, né? Sânscrito. Como é que tem... Você fala na naturalidade, assim, lógico, não é do dia pra noite, mas tem algum... Como é que você aprendeu isso? Não é tão simples Na assim. minha segunda formação foi bem aprofundada essa questão. Na primeira eu já peguei um pouco a ideia da sistemática do sânscrito. O sânscrito foi a língua originária ali do yoga, né? E o alfabeto sânscrito é denominado Devanagari. Deva fala sobre deidade, então é como se fosse uma língua sagrada. E a vocalização do sânscrito, ela faz com que eu me sinta muito bem. Particularmente eu gosto, eu acho que me deixa alegre, e palavra é mantra, então aquilo vibra muito bom pra mim. E são palavras, especialmente quando a gente fala dos mantras, que vêm sendo vocalizadas há muito tempo. Então, novamente, não existe vácuo. Tudo aquilo que a gente emana é uma onda, isso aqui é uma onda, isso aqui tá captando uma onda, né? Tudo aqui, tem muitas ondas aqui não acho tá massa vazio, aqui, né? acho que ela não tá nem cabendo no vídeo aqui, gente. Expressiva completamente. Então, né, a palavra é mantra, então tem essa ideia do som sagrado, e você vocaliza os kirtans, por exemplo, que são mantras extroversores, e você fica muito alegre. É uma coisa que te deixa pra cima mesmo, você fica enérgico. Às vezes eu vou começar o meu dia assim, eu já coloco uns kirtans pra tocar no carro. Às vezes eu deixo o meu djembe, o meu tamborzinho do lado, reparando sinal vermelho. Deixa o quê? O meu djembe, meu tamborzinho. Só eu já pra deixo gente ele assim do fala mais lado. devagar pra pessoa entender ali. Com certeza. Djembe. Djembe, é um tamborzinho africano. E aí eu já pego o meu djembe no trânsito, tô ali... Por quê? Eu já vi histórias. Gente, não vai passar se eu ficar puta, né? Não vai, ou perdão, se eu ficar brava. Não, pode xingar aqui, pode xingar. Né? Não vai ficar... Então, pra quê? Eu vou aproveitar o tempo, boto lá meu mantra, pego meu tamborzinho, às vezes tô sem o tambor, vou ali treinando no volante mesmo. Enfim, né? Então, tem toda uma sistematização, tem todo um estudo, uma organização. E quando você vai assimilando, eu lembro que eu observava os meus instrutores e admirava. Eu falava, uau, quero fazer isso. Como? Será que é possível? E eu aprendi, me esforcei muito para isso. Então é uma coisa que eu prezo muito, por manter o sânscrito nas minhas práticas. Tradição, né? Porque é a língua originária.
Então eu respeito e mantenho o sânscrito. O profissional, se eu posso falar assim, o professor, o instrutor, o profissional de yoga que não fala o sânscrito, ele é menos do que o que fala? Claro que não, jamais. Cada um tem sua prática, cada um tem sua formação, cada um tem sua experiência. Eu posso falar do que cabe a mim, esse é meu lema de vida. O que cabe a mim, o que cabe à minha vivência, o que cabe ao meu contexto. Não cabe a mim. Agora eu posso escolher não ir numa prática que traduz porque eu não gosto. E eu sou livre também para não gostar. Então, porque deve ser engraçado. Uma pessoa já é leiga, cheia de preconceitos. Aí chega lá na hora e fazer agora a posição do cachorro com a bunda para cachorro olhando para baixo. Que porra é essa de cachorro olhando para baixo? E pode ter a pessoa que tem essa reação e também pode ter a pessoa que vai na aula e fala, nossa, isso aqui é muito acessível, eu entendi desse jeito. Eu não consigo entender o Tana Chatuspadasana, eu não consigo decorar a Tana Chatuspadasana, mas eu consigo decorar cachorro olhando para baixo. Então, pai, se funciona para você, mergulha na tua prática, mergulha da pele para dentro, pratique paz, tá tudo certo. Tá tudo certo, sem julgamentos. Esse comparativo, essa competitividade, essa colocação como melhor, como superior, infelizmente ela existe e muito no yoga. E eu vi isso qualquer área, né? Em múltiplos contextos, mas não é o que eu acredito, não é o que eu quero pra mim, não é o que eu imagino que uma vivência que se traduz como integração se encaixa, sabe? Então, como é lidar com esse ego no dia a dia? De pregar uma filosofia e realmente não... Somos humanos, falhamos, mas como é que é lidar com esse ego? É um exercício, né? Às vezes dá vontade de pegar e... Batalha, às vezes, assim, eu não sou da violência física, nunca fui, né? Mas assim, com as palavras, né? Às vezes as palavras machucam muito mais e a gente tende a pegar pesado com as palavras com pessoas que estão próximas a gente, né? Às vezes por válvula de escape, ou às vezes porque a pessoa fez uma coisa que te chateou e você sabe aonde você vai ferir na pessoa. Então você fala lá a intenção, né? E eu gosto quando eu percebo que eu faço na intenção. Porque eu falo assim pra mim, Alice, você tem que se policiar, você não é boazinha. Isso é importante que eu me lembre. Porque eu tenho a capacidade de me defender. É importante essa existência da Alice que não é boazinha, a Alice que não é passiva. Mas eu também não tenho intenção de ferir outra pessoa. Ferindo outra pessoa, eu não curo a minha ferida. Mas às vezes a gente faz sem querer. E aí quando eu firo, aí entra aquele meme do pica-pau. Sabe aquele meme do pica-pau passando pano assim no chão? Aí ele passando pano no meu karma, assim, ai, todo mundo erra, acontece. Eu lido muito com as situações da minha vida assim, já aconteceu. Eu não tenho como mudar o passado. Só que é claro que eu não hesito em me desculpar, em pedir perdão, em me colocar, olha, eu errei. Eu vacilei, pode até ser que, infelizmente, eu tô em exercício. Eu peço perdão e aconteça de novo. Mas eu tô ali em exercício. Eu tento colocar essa vontade e sempre expressar o meu arrependimento ou o que me levou a fazer aquilo, porque acontece, eu estou sujeita a erros. Então eu gosto de me colocar dessa forma, vulnerável, como humana que erra, justamente para que não tenha essa cobrança sobre mim. Eu não vou nem perguntar se ela vive o que prega, porque já tá aí. Né? Dá pra ver que tamanho conteúdo é a paixão, é a vivência, né? Mas deve ter... sim, uma perguntinha antes de eu entrar para outro bloco. A técnica de yoga é só coletiva, pode ser individual, pode ser sozinho? A técnica pode ser individual, né? Uma prática personal. Eu trabalho com personal, eu e outro aluno, eu e uma família, duas filhas e uma mãe, as 3 adultas, casais também, às vezes eu dou aula para casal, pode ser assim, como também pode ser coletiva, né, a turma, cada uma acaba que vai ser direcionado no trabalho de outra forma, porque num trabalho de personal, eu vou fazer tudo no seu ritmo, no seu movimento. Então às vezes você tá ali na permanência, finalizou a permanência, eu já vou passar para um próximo asana. Mas se eu tiver numa aula coletiva, você pode voltar da permanência, mas ele ainda não voltou. Então você vai ficar ali, processando teu retorno, enquanto outra pessoa volta, até que eu dê o comando pra gente passar pra próxima. Mas especialmente a prática, claro, existem sistematizações e sistematizações, mas a prática como eu aprendi, como eu procuro transmitir, é uma prática que vai te conduzindo à autossuficiência, ao ponto de que aquele dia que teu corpo tá pedindo, você vai lá e sozinho consegue fazer uma sequência de movimento. Ou você vai lá e sozinho
talvez se lembre daquele exercício respiratório e coloque. E você pode também se aprofundar. Hoje eu estou indo com um projeto de aprofundamento com os meus alunos, para eles emergirem um pouco mais nessa parte teórica da prática. E a ideia é essa mesmo, para que eles possam aplicar na vida deles, aplicar no dia a dia deles, né? Eu vi que o yoga fazia sentido para mim num dia que eu tava pé da vida, morrendo de raiva, controlando, assim, pra não... Como eu falei, eu nunca fui da violência física, misericórdia, mas nessa hora eu tava assim, socorro. E quando eu vi, eu tava controlando a minha respiração. Involuntariamente, assim, eu tava respirando mais profundo e eu falei, caraca, faz sentido que eu esteja fazendo isso aqui, né? Nossa... Como também, às vezes, eu tô muito cansada e faço movimentações pra tirar o peso dos meus ombros, sabe? Eu quero, tira de mim. Sai fora. E deixar o peito aberto, né? Ali pra sentir, pra receber. Isso também é sinal de receptividade. No retiro, toda vez que a gente ia tirar foto de todas as meninas, eu me posicionava bem na frente e fazia o Pavista Konasana, que é a abertura. O Pavista Konasana. O Pavista Konasana, que é aquela abertura, assim, né? E aí eu falava pras meninas, é pra gente mostrar que a gente tá aberto pra vida. Aí eu fazia uma foto, tchá, com as pernas assim, tá. Tinha muita resenha, sabe isso? Cara, me diga a coisa mais engraçada que você já viveu nesse meio, que seja de instrução ou do que for. Aquilo que te marcou, assim, de mais engraçado. Sim, tem umas coisas que... Entendo engraçado, não como algo pejorativo, é interessante. Não, é aquilo que te marcou. Assim. Tinha uma senhorinha que ia fazer minha aula e ela era bem mística, sabe? Toda esotérica, assim, e tal. E a parte física da prática, eu até fazia algumas adaptações pra ela, porque era uma prática em academia, mais intensa. Sim. E ela participava ali da parte física do jeitinho dela, dentro do tempo dela, do limite, mas chegava na parte do relaxamento e da meditação e ela derretia no chão, acendia, dava pra ver os olhos dela. E aí ela vinha relatar pra mim depois. E um dia eu perguntei, ela veio falar comigo assim, chorando depois do relaxamento, do Yoga Nidra, eu, tudo bem? Aí ela, foi maravilhoso. Eu fiz uma condução que a pessoa ia até um jardim. E aí ela via as flores, contemplava as formas das flores, as cores, o aroma. E depois se deitava, deitada no jardim, observando o céu maravilhoso. Isso numa quarta-feira à tarde, no meio da cidade, uma barulheira de uma oficina que tinha lá perto. E eu fazendo essa condução e tal, pra pessoa se ver ali. E ali eu coordenei um relaxamento físico, e que esse relaxamento físico se direcionava também pra mente. E que nesse momento de pausa, porque pausa também é movimento, o corpo assimila os efeitos das outras técnicas, se torna mais forte, se torna mais flexível, assimila o exercício de equilíbrio através do quê? Da pausa. Porque se a gente não pausa, como que a gente contempla e desfruta dos frutos, né, do nosso trabalho, daquilo que a gente semeou, daquilo que a gente movimentou para acontecer? Enfim, então eu fiz essa condução e ela veio falar comigo, porque... Olha o subconsciente como é, né? Eu dou uma condução e a pessoa vai. E aí ela falou que se viu num campo, correndo num campo de girassóis, e que ela ia afundando nos girassóis, e que os girassóis iam cobrindo o corpo dela de vitalidade. Eu achei super interessante, né? Assim, é sem limites, é igual porque você não foi o que eu direcionei, mas... Ilimitado. E ela se sentiu super bem. Eu falei, maravilha, que coisa boa, lindo. Eu, talvez, se eu fosse me visualizar dessa forma, lá afundando nos girassóis, talvez eu ficasse assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Mas ela tava ali, pleníssima. Eu já imaginei que os girassóis me atacando aqui. Gente. Então tem demais. Teve uma vez também numa prática coletiva, assim, que foi uma família de 3 mulheres chinesas fazer minha aula. E eu acho que elas tinham acabado de se mudar, então elas falavam muito pouco português. E aí elas chegaram na aula assim e tal, elas ficaram uma do lado da outra e eu via que elas ficavam conversando entre elas, e não é uma prática muito comum, uma conversa durante a prática de yoga. A gente faz ali às vezes um comentário ou outro e tal, mas é um momento realmente que a gente abre e fecha a prática. A gente se sauda para começar e se sauda para finalizar, é um momento ali diferenciado. E aí elas conversavam entre elas e riam, e eu, gente, o que essas mulheres estão rindo? O que elas estão falando? O que é? Será que elas não estão gostando da prática? Será que elas não se identificaram, né? Tudo bem. Mas, poxa, precisa ficar rindo da minha cara, assim. Aí daqui a pouco tocou o telefone de uma delas, ela atendendo no meio da prática, e falando chinês, né? E eu, meu Deus, gente, o que eu faço? Beleza, aí acabou a aula.
como de hábito, né, de praxe, acaba a aula, tem um aluno experimental, pergunto pra todo mundo como estamos, com as práticas e tal, chego diretamente no aluno experimental, pergunto como ele se sentiu. E aí eu fui até elas e perguntei, oi meninas, tudo bem? Como é que foi a prática? E aí elas falaram num português, assim, de quem realmente tinha acabado de chegar e tava aprendendo aí. Não entendemos muita coisa, é só te olhar e copiar tudo. E eu falando português e sânscrito e filosofando na aula, e elas riam e eu ficava, gente, o que elas estavam achando tão engraçado? Na verdade elas não estavam entendendo nada, né? É só te olhar e copiar as posições? Aí eu falei, é isso, mais ou menos isso, me olha e copia. Aí algumas vezes elas iam lá, apareciam ainda na aula, enfim. Mas é muito bom. Deve ter sido bem engraçado mesmo. Meus sócios, quantos minutos, meus sócios? 15. Caraca, velho. Habla como habla. Como fala essa menina. Seguindo o roteiro que eu gosto, qual é o desafio que você já enfrentou dentro dessa jornada? Complicado mesmo, assim. Essa questão da competitividade, da desunião, como você colocou, infelizmente eu comecei completamente sozinha, né? Então dei a minha cara ali. Mas também encontrei em contrapartida muito amor, muita identificação com as pessoas, aprendi muito. Foram momentos e momentos, né? Mas especialmente o desrespeito profissional. Primeiro espaço que eu trabalhei, eu tinha uma turma que eram só mulheres. E foi muito prazerosa, era a minha primeira turma. E quando eu comecei, logo eu fiquei completamente apaixonada. Minha sensação era assim, gente, eu nasci pra fazer isso. É o que eu quero fazer o resto da minha vida. E o pessoal deixou de me pagar um mês e eu já recebi uma miséria por hora aula. Daí eu, não, tudo bem, eles tiveram um problema, eu gosto tanto da minha turma, não vou deixar minha turma sem aula. E também o instrutor de yoga, em maioria, a gente recebe o dia que a gente trabalha. Uhum. Então, se a gente adoece, se a gente precisa de saúde e bem-estar pra dar aula. Por isso que eu falo, gente, eu tenho que olhar pra mim, porque eu tenho que passar o que eu vivo. Tem que ser verdadeiro, né? E, enfim, aí deixaram de me pagar um mês, deixaram de me pagar 2 meses. Aí no terceiro mês que eles ainda não me pagavam, eu, porque amava muito a turma, ainda ia continuar. Jamais faria isso de novo, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu estava começando. Aprendizados. Aprendizados, exatamente. E aí o pessoal, eu pedi só pra trocar o dia da turma, já tinha falado isso com o dono anterior lá da academia, teve uma confusão, eles foram afastados, e eu já tinha falado com eles sobre mudar o dia da minha turma. E aí quando eu coloquei isso, que era pra eu assumir em outro espaço, que eu já tinha uma turma e ia ter mais uma, o pessoal foi extremamente assim, porque quando a gente te convidou pra dar aula, você nem tinha a formação ainda. Realmente eu não tinha, eu não vim. Mas se dependesse deles, eu tinha ido. Sem formação mesmo, oferecer pros alunos dele o que eles nem sabiam, porque eles nunca fizeram minha aula. Ninguém na academia. Caraca. Então assim, como que ia questionar? Mas o fato é, eles não me pagavam há 3 meses, mas no primeiro momento eu fiquei em crise. Eu falei, ai meu Deus, será que eu saio? É meu primeiro trabalho e agora? Parecia que eu não tinha outras opções. E aí, meu namorado na época, o pessoal todo falou, Alice, eles não te pagam há 3 meses, quantas opções você tem? Sai fora, você não tá errada. E eu, caramba, realmente, por que eu tô com medo, né? Tava com medo porque eu sempre comecei sozinha, né, nesse movimento. Então, caramba, como que eu faço agora? E aí? E aí eu falei, não, gente, que isso? Fui lá, toda corajosa, peguei os meus tapetes, porque nem isso a academia me ofereceu, eu comprei os tapetes. Me demiti, mandei uma mensagem, saí fora, demitida e tal, só que esses 3 meses que eu fiquei sem receber, nunca vou receber. Não recebeu até ontem, né? né? Na academia, aí o dono falava, não, eu vou assumir, espera só um pouquinho. Aí trocava de dono e falava, vou assumir, espera só um pouquinho. Aconteceu umas 4 vezes e por fim o último dono falou, esse BO não é meu, resolve com quem ficou de te pagar. E aí eu entrei em contato. Foi sensato. Ele me bloqueou. Foi sensato. Sensato que realmente o BO não era dele, né? Mas assim, horrível, Deus me defenderá e jamais aceitaria passar por uma situação dessa de novo, mas passei. Como também trabalhei por uma miséria, como também já me ofereceram uma miséria. Existe esse desrespeito assim com o instrutor de yoga, que eu vejo que às vezes não teria talvez com um profissional da educação física, por exemplo. Eu acho que falta esse reconhecimento do instrutor de yoga como um profissional que investiu na carreira dele para estar ali, porque eu investi nas minhas formações e não foi barato. Então tem um investimento da minha parte, não só de dinheiro, mas especialmente de tempo, de dedicação e desse exercício de, embora eu reconheça que eu sou humana, que eu posso errar, eu tenho os meus valores que me guiam.
eu tenho coisas ali que eu tô exercitando em mim, que eu tenho a intenção. Até porque, pra mim, Alice, a minha concepção, não tem nenhum sentido eu ser uma instrutora de yoga, eu ir ali dar aula de algo que eu não esteja vivenciando. Então, o que eu transmito é que eu tô em exercício, seja de prática já, ou em exercício de aprimoramento para conseguir vivenciar aquilo. Caralho, que show, viu, gente? Que show. Pancada, curti demais. Tem alguém que você admira, assim, que você fala, cara, esse aqui é a minha inspiração? Olha, tem muitas pessoas que eu admiro, instrutores e instrutoras maravilhosas que eu tive a graça de encontrar, reencontrar, aprender e ensinar. Como eu falei, a Luciana, que foi minha primeira instrutora, esse ano, poxa, eu tive aula agora em 2016, e aí esse ano, chegando num festival que eu fui convidada como instrutora de yoga para divulgar, enfim, eu encontrei ela no primeiro dia, na porta. Eu fiquei maluca. Luciana, você foi minha primeira instrutora, abracei ela e ela nem lembrava de mim, mas eu falei, não me importa, eu me lembro que tá valendo, não tem problema. Eu vou te transmitir a emoção aqui pra você entender. E foi muito precioso pra mim, foi um sinal do universo falando, hoje você está onde você tem que estar. Hoje você está exatamente onde você quer e deve estar. Então, essa sensação de estar onde você gostaria é muito prazerosa. E eu sou uma pessoa que almejo muito, então eu sempre trago movimento, às vezes eu preciso até exercitar a pausa para eu poder desfrutar, para eu poder contemplar aquilo que eu estou vivendo, ao invés de já trazer um movimento, querendo mais, querendo novo. Mas é muito boa, né, essa sensação, assim, esse quentinho que traz pro coração. E ela é uma pessoa que eu tive essa vivência. Tem muitas pessoas que eu admiro hoje. Hoje eu acompanho uma mulher online, o Insta dela é Chan Casanova, uma coisa assim. E ela é uma mulher que dá instruções de meditações para mulheres. Ela é instrutora de yoga, pelo que eu vi, mas eu nem vejo ela postar tanto sobre prática mais física. Ela coloca realmente questões de meditação. Sim. E ela é mãe, então me identifico muito com as postagens dela, me inspiro muito e, enfim, acho ela incrível. Ainda mais agora que eu tô me direcionando há um tempo, né, e reforçando agora o uso do meu Instagram para a divulgação do meu trabalho. E isso é falar da minha vida pessoal também, porque o yoga é filosofia vivencial, né? Seu lifestyle é tudo. Com certeza. E aí eu admiro muito ela, assim, me inspiro até, eu diria. Acho ela muito poderosa. Que bom. Um livro, o que você traz? Indica um livro para quem tá assistindo ou ouvindo até agora. As 5 Leis Espirituais do Sucesso. São 5 ou são 7? Agora eu tô em dúvida. Acho que são 5, eu li esses dias. Vou averiguar. Boa, já vou. Anota aí, meu sócio, que esse aí eu vou ler. Esse é muito bom. E fala justamente sobre essas questões, né, de contentamento, da força do seu pensamento. É uma perspectiva espiritualista, né, pelo próprio nome, leis espirituais, mas no fim é essa abordagem de intenção, de como você coloca a sua energia. Eu gostei muito, li recentemente. E por último, de forma breve agora, Tenta aí. frase de para-choque. Uma dica pra vida, assim. Aquela frasezinha que você carrega, quase tatuada, que ela tem poucas. Ela não sabe se resumir, gente. Eu vi esses dias, não é minha, mas eu vi, gostei muito. Acho que eu vou colocá-la. Aquilo que eu não solto me segura também. Boa. Que eu acho que coloca a gente em posições de escolha, em posições de decisões, e isso me traz sensação de empoderamento, de eu posso escolher sobre isso, eu posso, sabe, até entrar nas coisas de uma maneira mais racional. Tendo ali, considerando a emoção, porque ela é muito preciosa, mas racionalizando mesmo, para que eu possa me direcionar para o que eu almejo, né? Fera. Escolhendo as minhas batalhas, enfim. Isso me puxou muito pra falar sobre perdão, que não é só sobre liberar o perdão, né? Você se libera a pessoa, você libera a pessoa e se libera. Então, bom, eu gostei da frase. É isso. Mais alguma coisa que queira falar? Não, tô brincando. Se deixar, vai falar aqui 5 horas seguidas. Gente, é isso, já tá aí há 1h30. Eu tenho que encerrar isso aqui, que acho que... Ixi, Maria. Tem muita coisa pra falar, depois a gente volta. Alice, prazer te ter aqui, Alice Yoga. Onde o pessoal te encontra?
Instagram. Pode me encontrar no meu Instagram, atendimento Lice Yoga, presencial. que lá tem os links que indicam para essa prática de personal se procurar, para prática coletiva também, às vezes em algum espaço, um condomínio, na sua casa, enfim. Pode falar comigo, estou dando práticas online também. E lá também tem os meus links de cupom de desconto com as marcas que tenho parceria e as minhas playlists. O som, a audição, né, um sentido muito admirado e apreciado por mim. Então a prática de yoga que eu ministro é muito direcionada pelo som, pelo ritmo, pela música, por esse envolvimento, essa conexão mesmo do corpo ali com aquela vibração. Então eu disponibilizo as minhas playlists como Lice Yoga com I, né? O Lice. Lice Yoga com I e o Yoga é com Y. É isso, gente. Muito obrigado pela paciência e persistência. A Alice já é nossa parceira do Família Ama, já está no Ama Place, então não tenho um convite para ela, porque ela já está dentro. É um prazer tê-la conosco. Obrigada. E muito obrigado pela sua prestação de tempo com a gente aqui. Estamos juntos. Um beijo, gente. É isso aí. Se cuidem.